Olá pessoal, bom dia. Ontem eu ia fazer o vídeo mas acabou o jogo, estava com muito sono, fui dormir, aí resolvi fazer hoje. Rapaz, esse Renato Gaúcho aí tá de brincadeira, né, rapaz? Ele, ele vê que o cara tá errando muito, né? Aquele zagueiro errando muito e não tira ele. Ele foi até o final do jogo. Outra coisa, botava qualquer um ali, botava Tietê, qualquer um de zagueiro é melhor que ele. Aí você vê o que é as coisas. Aquele goleiro do Vasco, de Fusato, ele já foi na seleção brasileira. Como é que pode, né, cara? Deve ter. Aí é o que eu digo assim, pô, tem dinheiro envolvido. Porque para convocar o Fusato para a seleção, ele ganhava no time lá da Itália. Eu esqueci até o nome do time. Ele ganhava lá na Itália e foi convocado umas 2 vezes para a seleção brasileira. Eu nunca vi ele agarrando pela seleção, não, mas que ele foi convocado, ficou entre os 3 lá, ficou. Então, para convocar um goleiro desse, com tanto goleiro bom, ele ontem comeu aquele frango, né? Que é aquele gol que o jogador Vasco ele devolveu a bola para a área. Que o goleiro estava fazendo na linha de córner? Deixou o gol todo vazio e ele estava lá na linha de córner, lá no meio. E outra coisa, quando ele viu a bola passando por ele, quando ele viu que a bola vinha, por que ele não correu logo atrás na hora que a bola vinha? Ele deixou passar por ele primeiro para depois correr. Então, ele é o Vasco já pode mandar ele embora. Não pode mandar embora. Aí, depois desse furo que ele deixou outro furo, quase que foi gol de novo. Passou rente à trave. Então, ele não estava no dia dele. Depois ele agarrou umas bolazinhas, que foi tudo em cima dele. O Vasco segurou um pouco mais a defesa, aí melhorou um pouco. Aquele tal Tietê pode sumir do Vasco. Esse zagueiro, acho que o nome dele é Saldívia, parece. Ele pode ir embora do Vasco. Tietê pode ir embora. O Hugo Moura, ele não é bom, mas é melhor que o Tietê. Então, para reserva, o Hugo Moura pode ficar. Agora o Tietê nem como reserva serve, ele tem que ir embora. Aí o Vasco pegou, botou uma garotada para jogar bola. Tem jogo que um aparece, tem jogo que o outro não aparece. Aí tem um lá que eu esqueci o nome dele, para mim é a segunda vez que joga no titular. Ele jogou bem. Ele não foi um excelente jogador em campo, mas jogou bem. Em vista dos outros, já cascudo, né? Jogou bem. Aí tem um jogador que eu não gosto dele, por mim já tinha ido embora, mas que ele entrou no segundo tempo e fez a diferença, como é o nome dele? É França. Eu acho que é Matheus França o nome dele. Ele é um jogador que não joga nada. Mas ontem ele fez a diferença. Ele jogou bola pra caramba ontem. Parece que ele quis entrar em campo para mostrar que ele sabe alguma coisa. Então, o Renato Gaúcho, contra o Flamengo, já fez aquilo que ele fez. Aí, aí depois, agora ontem, ele faz aquilo, tá certo que ele mesclou titular ali, tinha quem titular ali? O Cuesta, o lateral direito, 2, o Spinelli, 3. O Spinelli não é bem titular, mas está mais para titular do que não. Então só tinha esse só. O resto foi tudo garotada. Então aí botou Tietê, botou aquelas carangadas, tudo ruim, né? Botou lá. Aí jogou também o Cauã Barro, jogou também titular. Então esse Piton saiu, entrou o Riquelme. O Riquelme não foi mal, não. Ele aqui é um jogador meio atrevido, sabe? Ele acredita. Ele parte para cima. Tem uma boa velocidade. Então, o jogo do Vasco ontem, que aquele time, ele lá na terra dele, ele é do Chile, ele está para assim, 12º lugar no campeonato. Então ele não é um bom time. Tem uns 2 jogadores mais ou menos. O goleiro, apesar que contra o Vasco ele garra pra caramba, mas é meio frangueiro ele. O outro joga, ele come cada frango. Então, é que o Vasco não ganhou do, do Audax. O Vasco ganhou do Vasco mesmo.
Porque o Vasco fez o primeiro gol, aí quer dizer que ficou 1-0, Vasco ao contrário. Aí depois o Vasco fez 2 a favor, quer dizer que o Vasco fez os 3 gols. Quer dizer que ele ganhou dele mesmo. Então o que acontece? Esse Renato Gaúcho, eu gosto dele como técnico, acho legal, etc. Mas ele, às vezes, ele dá uma, sei lá, uma loucura nele e faz uma diferença. Vê contra o Flamengo? Depois de ter os jogadores todos de mão, ele botar Brenner de ponta esquerda, aquilo ali é uma piada, né, cara? Aquele empresário deu algum dinheiro a ele para ele aparecer e ser vendido. Só pode ser. Então, o Vasco ontem, houve o pênalti, que foi pênalti, então houve o pênalti, aí o Spinelli bateu, ele deu uma cacetada, mas ele costuma, é a segunda vez que eu vejo ele bater pênalti. Não, ele é a primeira vez que eu vi, primeira vez. Ele chutou no meio do gol, alto, no meio do gol e forte. Mas se ele continuar chutando assim, os jogadores já não vai pular, vai ficar em pé. Quando ele chutar, ele levanta o braço e defende. Sabe? Então, isso acontece. Quando vai fazer uma disputa, 2 times, independente de quaisquer que seja, os goleiros geralmente vai ver vídeo de pênalti das pessoas, vamos supor que seja Vasco e Flamengo, vai decidir e se empatava para os pênaltis. Então os batedores do Flamengo quem é? Pedro, Rascaeta, esses caras é carta marcada. E do Vasco também é a mesma coisa. Então o que acontece? Os goleiros o goleiro do Vasco vai ver como é que o cara do Flamengo bate, a quantidade de vezes maior, de que lado que é, se é no meio do gol, etc. E o goleiro do Flamengo é a mesma coisa do jogador do Vasco. Então quando vai para esse tal de mesmo é Pumita. Pumita só chuta a bola em um canto. Toda a bola dele é no canto, no lado direito do goleiro e devagar. E eu já vi ele perder uns 3 pênaltis. Esse último que ele bateu agora, o goleiro bateu na mão e entrou. Quase que ele defende também. Ele só chuta ali, ele não muda. Então o cara já sabe que ele vai chutar ali. Então, quer dizer que esse batedor de pênalti tem que revezar. Uma hora em um lugar, outra hora no outro. Chutar bem rasteiro ou no alto é meio perigoso e pode jogar para fora. Se ele tiver uma boa calibragem no pé, tudo bem, mas se não tiver, for zagueiro, então mas o zagueiro tinha o Júnior Baiano do Flamengo, que depois foi do Vasco também, ele batia pênalti bem. Aí então as pessoas ficam pensando, o Vasco vai perder ou vai ganhar? O Vasco é um time que deixa a gente indeciso. Então, nós torcedores, a gente vai ver o jogo do Vasco, será que vai vencer? Aí começa o jogo 1-0 o adversário. Será que o Vasco vai virar? Vai virar? Às vezes vira, às vezes não. Então, quer dizer que eu prefiro, tem força máxima? Bota força máxima, eles ganham para jogar, cara. O patrão nunca me poupou, não. Ele sempre, se faltasse um dia, ele ainda descontava ainda. Quer dizer que ele jogador, jogando ou não, o dinheiro todo mês bate na conta, etc. Ainda tem prêmio. Ainda tem prêmio ainda. Então, o que acontece? Eu acho assim, tem força máxima? Bota força máxima para jogar. Jogou hoje, daqui a 3 dias jogar de novo, bota força máxima novamente. Porque nós trabalhadores, jogador de vôlei, jogador de basquete, não joga todo dia. Jogador de vôlei, rapaz, ele não descansa, não tem descanso. Porque o que acontece? A bola está em movimento constante. Então o jogador de vôlei só descansa no momento que o outro time vai sacar. Aí ele descansa um pouco, então o time dele vai sacar, ele descansa aqueles 30 segundinhos ali. E jogando futebol. Enquanto a bola está no ataque, os zagueiros tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Quando a bola está na defesa, os atacantes estão tudo tranquilo. Então, do futebol, o que trabalha um pouquinho mais é o meio de campo. Mas zagueiro e atacante é o que descansa pra caramba. Se você for colocar marcar no relógio, os minutos que um zagueiro joga, não chega a 5 minutos por jogo. Chega a 5 minutos. Você vai ver um lateral esquerdo, da mesma coisa. Então, é dificilmente um jogador ele levar mais de 5 minutos jogando bola no campo, no jogo.
ele ficar 5 minutos com a bola no pé. É muito difícil. Então, o cara quando é fominha, tipo na época do Garrincha, ele era fominha, então ele ficava até mais de 5 minutos com a bola. Mas não é ficar 5 minutos só naquele momento tá com a bola, não. O jogo inteiro. O jogador vai chegar a 10 minutos com a bola no pé durante o jogo, é muito difícil, mas muita coisa. Então ele chega a 5, 6 minutos, é o máximo. Aí ele está cansado. Jogou 5 minutos, está cansado. Jogador de vôlei joga todo dia, basquete joga todo dia. O que o jogador de basquete descansa? Nada. O que o vôlei descansa? Só o momento que vai sacar a bola. Mais nada. E o jogador de futebol? Descansa o tempo todo. Ele descansa mais do que fica com a bola no pé. Aí, não, estou cansado, não posso jogar, invento uma história, não vou jogar, que eu estou com dor aqui, dor ali, estou com uma feridinha no dedo da mão. Às vezes, uma vez o jogador do Vasco estava com um carocinho aqui no braço, fez um curativo. Não jogou, porque estava com o braço machucado. Tem gente que opera o nariz e joga de máscara. Tem gente que aquele Beckenbauer jogou com o braço enfaixado. Então, mas agora não, estão tudo Bambi, tudo Bambi. Aí a feridinha no braço, machucadinho na ponta do dedo, não pode jogar. Ah, tudo frescura, um monte de fresco. Então, amigos, o Vasco venceu, recebeu um troquinho ontem, deve ter ganho mais de 1 milhão. Eu acho que deve ter sido perto de uns 2 milhões que ele ganhou ontem. E segundo as informações que estão passando na internet e nos programas de esporte, é que a presidente, a Leila, né? A presidente do Palmeiras, comprou a SAF do Vasco. Eu não vou dizer que é verdade ou não, porque eu ainda não vi uma constância. Mas eu vi que os caras falando que ela fechou o negócio para ser ontem. Fechou o negócio ontem. Aí, outra coisa, que ela vai trazer Robinho não, o Neymar para o Vasco. O Vasco não precisa de Neymar, não. Neymar não joga no Santos, joga no Vasco. O Santos, que é time dele, ele não joga, quanto mais o Vasco, que não é time dele. Aqui no Rio, ele trouxe para o Flamengo. Então, ele vai vir para o Vasco fazer o quê? Ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro e ganhar no Santos lá, 20 milhões por mês, para não fazer nada. 20 milhões por mês, dividindo por 4, né, dá 5 milhões. Ele ganha 5 milhões por partida. É muito dinheiro, né, rapaz? Não vale isso, não. Neymar, para o futebol que ele está jogando agora, 150 mil está muito bom. Aí, amigos, está ficando meio longo o vídeo, eu vou me afastar. O próximo jogo do Vasco é contra o Atlético Paranaense. Segundo as informações que eu tenho, o Atlético Paranaense vem desfalcado de 4 jogadores, inclusive aquele atacante, esqueci o nome dele, é um atacante que é da Colômbia, não vai vir, e mais uns 3 lá, são 4, parece 4 desfalques. Então, abração a todos vocês, vitória no próximo jogo, tchau. Vamos correr para o abraço.